A paz do Senhor, povo de Deus. Eu trago aqui mais um vídeo para o canal. Espero que você goste, que deixe o seu joinha, que envie para todos aqueles que você conhece e ajude esse canal a crescer, a palavra de Deus ser divulgada. Eu sou a pastora Liliane Navarro e para mim é uma honra poder estar trazendo cada dia, cada vez mais a palavra do Senhor. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre um assunto bem diferente e muito especial que precisa ser visto e precisa de ação, de diferença no mundo. Triste história de Ana, né? Ana, uma mulher que, segundo o que a gente percebe, era uma mulher depressiva, que passou pelo ato da depressão, né? E hoje esse vídeo, ele é um vídeo bem diferente. Ele se trata sobre essa questão, a depressão, né? Quantas pessoas hoje estão enfrentando essa enfermidade, esse mal, né, que está acontecendo? Pessoas, pastores, estão se suicidando, né? Está acontecendo muitas coisas, muitas pessoas não entendem, mas por quê? Porque o que é depressão? Ela é uma doença psiquiátrica crônica que gera uma tristeza profunda. A pessoa começa a perder o interesse, não tem mais vontade de nada, fica sem ânimo para nada, o humor fica mudando de um momento para outro. E muitas vezes é confundida com ansiedade e pode levar a pensamentos suicídios, né? Pois ela leva a variedade de problemas emocionais, né? Ela cria vários problemas, ela cria várias situações negativas diante do pensamento da pessoa que está com a depressão. E ela começa, com o tempo, essa pessoa começa a diminuir a capacidade de pensar, de manter o equilíbrio, de manter as suas atividades normais. Ela acaba perdendo a vontade de trabalhar, ela fica, só quer, às vezes, no início, ela só quer estar deitada. Quer dizer, ela perde totalmente o gosto, o prazer de viver. Por isso que muitas pessoas dizem o mundo fica cinza, porque aquela beleza que existe no colorido, das cores, o depressivo, ele não vê mais isso. Para ele tudo se torna algo banal, algo sem sentido algum, algo cinza. É tudo cinza. Não tem uma diferença, né? É um excesso de passado, de situações que foram ali acontecendo, foram agredindo, até que chegou um momento que o cérebro ele estava ali já, vamos dizer assim, ele já não estava mais agindo como ele deveria agir. E a mente ela já estava programada a pensamentos negativos, a se sentir de maneira negativamente, de maneira vazia, de maneira triste. E também eu quero falar da ansiedade. A ansiedade também ela é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. O quadro de ansiedade vem acompanhado por sintomas de tensão, em que o foco de perigo antecipado pode ser interno ou externo. A depressão ela é excesso de passado e a ansiedade ela é excesso do futuro. Então é algo assim, são duas doenças que são terríveis,
Geralmente quem tem depressão sofre com ansiedade. Geralmente a ansiedade ela vem e ali ela vai aumentando, aumentando, aumentando e a pessoa já começa a ter a depressão, e da depressão, se não cuidar, vai surgindo a crise do pânico e muitas outras. Então são doenças profundas que a gente está vendo que está deixando marca na sociedade. As pessoas estão sofrendo com isso cada vez mais. E existe várias, não tem idade, são várias pessoas, vários tipos de pessoas. É jovens, é adolescentes, é criança, é adulto, é idosos. São vários tipos de pessoas tendo depressão, vivendo no quadro depressivo, tá? Eu poderia dizer assim que existe 3 tipos de depressão. Isso é meu ponto de vista de algumas pessoas, tá, gente? Como assim? Existe a depressão física, existe a depressão espiritual e existe a depressão emocional, tá? Então, você precisa diagnosticar qual a depressão que você está passando ou que alguém possa estar. Qual o tipo de depressão? Para quando você entender qual o tipo de depressão você está vivendo, aí você vai procurar o segundo foco, que é o que te leva a alimentar essa depressão. O que te leva a aumentar essa tristeza? Por exemplo, quando é emocional. Se a depressão é emocional, ela vai geralmente ser do quê? Ela vem de um divórcio, ela vem de um casamento mal sucedido, ela vem da morte de um pai, ela pode vir de um estupro, ela vem de várias situações que causaram decepções, dores profundas, né? A depressão ela é causada por isso. A depressão espiritual é aquela depressão que a pessoa precisa tratar a depressão espiritual. Porque, por exemplo, se você vai num médico, você faz um exame, não dá nada, né? O teu emocional, você não está passando por nenhuma situação emotiva e nem passou, entendeu? Você não teve nada que pudesse te levar a isso, então a tua depressão é espiritual. Você precisa buscar a presença de Deus, você precisa buscar te limpar a alma, tirar o pecado que foi cometido, ver o que foi que precisa se arrepender, que precisa confessar, né, diante do Senhor para levar em frente, né? E a depressão física, ela está muito ligada na depressão emocional. Por exemplo, se você vai passar choques de muitas emoções no emocional, você vai estar ali se deprimindo emocionalmente, recentemente, várias vezes seguidas, geralmente também vai em seguida aparecer no teu físico, porque no teu corpo algo vai acontecer. Uma enfermidade vai acontecer no teu corpo. Se você for fazer aquele exame do lítio, você vai ver lá se estiver faltando alguma coisa. Então, como é que você sabe que está físico? Você vai ver através de exames. E você vai tomar medicamentos e esses medicamentos vão te trazer uma melhora, né? A terceira coisa que eu quero colocar é com uma base vamos dizer assim, de experiência, a depressão, independente dela ser física, espiritual ou emocional, você precisa, primeiramente, buscar um médico. Você tem que procurar um médico. Você precisa procurar um médico, tá? Para esse médico fazer alguns exames, esse médico vai te fazer algumas perguntas, esse médico vai te orientar, vai te passar tratamento. Segundo, esse médico, ele é um psiquiatra, tá? Segundo, você vai procurar um psicólogo.
porque você vai necessitar de um psicólogo. E em terceiro lugar, que não deixa de ser também em primeiro lugar, você vai buscar Deus. O que eu quero dizer com isso? Porque não é que eu tenho colocando Deus em terceiro lugar, porque Deus ele tem que estar em primeiro lugar em tudo. A palavra do Senhor diz, buscais o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Então, quando você põe Deus em primeiro lugar, não tem por que as coisas dar errado, né? Primeiramente, Deus em primeiro lugar. Mas eu só quis fazer uma classificação para que você possa se sentir seguro e procurar fazer algo na maneira que você venha ter êxito, né? É muito importante que você procure essas 3 fontes. É muito importante. Você precisa de Deus, porque para Deus nada é impossível e Deus cura todas as enfermidades. E Deus, ele age aonde o remédio e o médico não agem. Então você precisa de Deus. Você precisa espiritualmente de algo espiritual na tua vida. Deus. E você precisa do psiquiatra para tomar um medicamento se for necessário e do psicólogo para você trabalhar naquela situação, conversar aquela situação para que para que venha tirar de você, tá? Gente, por favor, né? Vamos começar a aprender a entender o que é depressão. Bem, tem pessoas que abrem a boca para dizer que depressão é demônio. Eu não sei de onde tiraram essa ideia da cabeça, né? Se você for estudar a Bíblia, você estuda a Bíblia toda, não existe palavras de depressão na Bíblia. Mas existe N passagens que se tratam da depressão. Por exemplo, nos Salmos, né? Quantos salmos tem quando eles falam, Senhor, a minha alma está abatida, abatida até a morte. Senhor, eu estou numa profunda tristeza. E se você for ler a Bíblia não vai dizer em nenhum momento que aquelas pessoas estão endemoniadas por estar falando aquilo. Se você for buscar na passagem bíblica, a maioria dos apóstolos pediram para Deus para morrerem, porque eles não aguentavam mais, porque a tristeza ali tomava sobre eles, né? Elias é um exemplo de uma pessoa depressiva na Bíblia, que se entrou para dentro da caverna. Eu ainda vou fazer um vídeo, voltar totalmente para a vida de Elias, num estado depressivo. Em nenhum momento a palavra de Deus diz que Elias estava endemoniado. A Bíblia não fala isso. A Bíblia também não diz que depressão é falta de fé. Entendeu? A Bíblia não fala isso. Depressão é uma enfermidade. É uma enfermidade que qualquer pessoa está, vamos dizer assim, apta a pegar. Qualquer uma. Porque nós somos humanos, nós somos carne, nós nascemos no pecado. E nós temos que entender isso. O crente, ele precisa tomar medicamento. O crente tem que andar no médico. O crente fica doente. O crente ora para muitas pessoas serem curadas da visão, mas tem muitos crentes que usam óculos. Tem crente cheio do Espírito Santo que usam óculos. Tem crentes que estão cheios da palavra de Deus. Você encontra pessoas depressivas que estão buscando a palavra de Deus, que estão orando quando dá elas jejum. Elas clamam ao Senhor. Como é que uma pessoa dessa pode se julgar endemoniada? Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, mudar os nossos pensamentos e ajudar aqueles que necessitam. Ter uma versão verdadeira das coisas e não aquilo que alguém falou e se espalhou e ficou, né? Quando a gente se aprofunda nesse assunto, a gente vê que a história é outra, que não tem nada a ver com isso, né? Eu sei que eu ia falar aqui de Ana, né, nosso vídeo, mas ele vai ficar muito extenso. Então eu vou tratar no outro vídeo sobre a história de Ana. E sobre a depressão que Ana passou. Porque Ana sofreu com uma depressão profunda.
E ali ela buscou o Senhor e o Senhor o concedeu o desejo do coração dela, que foi o filho, que foi o profeta Samuel. E Ana foi curada. Ana saiu da depressão profunda, né? Assim como se você está em um estágio depressivo, né? Se você não está passando um momento bom de sua vida, a depressão ela não deixa futuro, ela não mostra futuro para você, ela não mostra uma saída, né? É uma angústia tão profunda, um desespero, uma ardência na carne, um desânimo, uma vontade nem mesmo de tomar um banho, a pessoa não tem vontade. Mas ela não é o fim. Se você crê em Jesus Cristo, o Senhor, Ele tem o poder de te curar. Ele tem o poder de arrancar essa enfermidade de dentro de você e te dar vida. Porque assim Ele fez com Ana, assim Ele fez com Elias, assim Ele fez com Davi, né? Davi andou em total tristeza, em angústia. Davi não comia, mas o Senhor restaurou Davi, levantou ele. Assim o Senhor pode fazer com cada um de nós, porque nós estamos sujeitos sim aos pecados, né? Porque desde quando Adão e Eva pecou, o pecado entrou no mundo. Nossa carne passou a ser pecaminosa. As enfermidades vieram sobre nós. Nós até hoje estamos pagando o preço por isso e vamos pagar o preço enquanto vivemos. Nós clamamos o nome do Senhor e o nome do Senhor faz toda a diferença, né? Porque o nosso Senhor, ele traz a salvação, Ele liberta todos nós, Ele dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornam pecadores por causa de desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, de Cristo Jesus. Então, pela obediência de Jesus, nós podemos ser livres, nós podemos ser curados, nós podemos ser transformados. Existe vitória para nós. O Senhor diz assim para ti: ei, ainda não acabou. Os planos que eu tenho para ti são maiores do que tu podes pensar. Então, mesmo que não haja plano para você, mesmo que você não esteja vendo assim um futuro, mas acredite, creia, confie, porque os planos do Senhor são maiores do que aqueles que você possa imaginar. Amém? Não deixe de assistir o nosso segundo vídeo, que eu vou tratar diretamente sobre a questão de Ana. A paz do Senhor e que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.